Bom dia, boa tarde ou boa noite, amados e queridos irmãos. Nós temos aqui mais uma manhã que Deus tem nos dado. E eu ouvi essa revelação do livro de Apocalipse para 2020 e é muito surpreendente. Eu gostaria de compartilhar com vocês. Essa revelação foi a irmã Estela que mandou para mim, lá de Minas Gerais. E eu gostaria de falar sobre isso com vocês. É algo muito interessante. É um americano que teve essa revelação e eu gostaria de dividir ou compartilhar com vocês essa revelação. Diz assim, Revelação 2020. O homem ouviu uma voz clara e afirma existem 4 capítulos da Bíblia, de Apocalipse, que foram escritos por anjos. Então, nós iremos ouvir, irmãos, e vamos ver. Essa é a primeira parte, tem a primeira, tem a segunda e a terceira. Então, eu quero que vocês escutem com muita atenção. Ouçam só. Nós iremos ouvir agora, eu vou falar para vocês o que vai acontecer. Aí está. Um homem afirma que teve uma revelação 2020 sobre o livro de Apocalipse. Vamos lá. Vamos ver o que vai dar aí. Aí vocês estão vendo a imagem do Cristo Redentor, né, irmãos? As águas, né, vindo sobre a volta de Cristo também. Tá vendo? E diz assim, arrebatamento. Você acredita nesse fato? Claro que nós acreditamos. Veja o que esse homem tem a dizer. Vejam só, irmãos, a imagem do anticristo, certo? Diz assim, há uma dimensão sobrenatural. Um mundo além do que nós sabemos. Existe vida após a morte? São perguntas que surgem. Anjos existem? Nossos sonhos contêm mensagens do céu? Podemos entrar em antigos segredos do sobrenatural? São verdadeiros os milagres de cura? Ok, aí está, irmãos. O nome desse homem é americano. O nome dele é Sid Roth. Passou mais de 35 anos pesquisando o mundo sobrenatural. Ele é um americano. E ele agora convida, ele diz assim, olá Sid Roth, aqui, bem-vindos ao meu mundo, onde ele é naturalmente sobrenatural. Então ele vai convidar um americano, que foi o americano que teve essas revelações. Certo? Ele diz, eu ouvi de Deus em um sonho 3 vezes, que ele me disse, eu vou voltar em breve. Eu vou voltar em breve, eu vou voltar em breve. Ele está contando ao público dele o que ele ouviu. Eu procurarei a palavra logo no dicionário do Webster e isto é o que ele disse. Em um curto período de tempo, depois que algo acontece, isso foi a definição. Bem, algo está acontecendo, ele diz. Qualquer pessoa que está lendo o jornal, lendo a Bíblia, você sabe que algo está acontecendo. No mundo, né, irmãos? Com certeza. E ele diz, por isso que o meu próximo convidado infringiu o código do livro do Apocalipse. E você vai obter a revelação sobrenatural, como diz a Bíblia, porque ele vai voltar em breve. Quer dizer, Jesus, né? Vai voltar em breve. E agora ele diz, então o que você faria se um profeta te chama e diz-lhe coisas? Que só Deus poderia saber e então diz que você vai ter um futuro melhor. O melhor ano que já
já tive e tudo se desmorona. Não é um ano tão bom. Digo-te o que fiz, o que meu convidado John Shawry fez. Ele entrou em oração e jejum. O que Deus lhe mostrou? Olha, irmãos, ele chamou esse homem aqui, é um missionário, e ele diz: bem, esse ministro que me apontou e disse que os melhores anos de seu ministério estão à sua frente. E agora esse missionário diz: minha esposa e eu éramos evangelistas de crianças e pastores de crianças. E naquela época nós estávamos em meio ao expediente. E parecia que o nosso ministério estava chegando ao fim. E para este evangelista, ao me destacar e dizer: os maiores anos de seu ministério estão à frente de você. Afirmou outras coisas e durante o ano seguinte eu estava vendo tudo isto acontecer. Então eu fui ao Senhor em jejum e oração e eu disse: Senhor, eu vi a confirmação deste trabalho, exceto que o que eu preciso fazer para meu ministério que chegue a um nível de conhecimento? Ele perguntou ao Senhor. Porque é isso que realmente queria, era o que ele queria. E depois de jejuar e orar por vários dias, surgiu uma voz, mas não era uma voz audível, e sim uma voz interior, quer dizer, uma voz dentro dele. Essa voz era alta e clara e disse: eu quero que você faça um estudo sobre o fim dos tempos e publique tudo. E minha primeira reação inicial foi: por que pastores iriam querer ouvir o que tenho a dizer sobre o fim dos tempos? Irmãos, ninguém mais quer falar sobre isso, são poucos. Mas então eu disse: Senhor, se é isto que você quer que eu faça, eu farei. Ok, o que ele te mostrou? Perguntou ele. Bem, o que aconteceu foi que eu defini um ano separado para estudar, quer dizer, separou-se um ano somente a palavra de Deus. Ele separou um ano para ficar estudando somente a Bíblia. E eu não escutei outros professores e pregadores sobre o fim dos tempos. Eu não ouvi, ele disse, eu não ouvi nada. Eu não li o livro de ninguém. Eu apenas li a Bíblia durante todo este ano. Eu estava lendo o livro de Apocalipse e comecei a ver coisas que nunca tinha visto antes. E não só fez você dedicar esse ano todo rezando e jejuando, estudando a Bíblia e não olhar livros cristãos, os programas cristãos, mas ele descobriu uma chave que abriu o livro do Apocalipse, porque ele tinha estudado isso há anos. It's 1 o'clock. Eles demoram demais. Ele disse: tem algo que nele que queria entender o livro do Apocalipse. O que foi a chave que você encontrou? Ele perguntou. Então, John, ele disse assim: John, que é João o apóstolo, o revelador, como foi traduzido para o trono de Deus, e Jesus deu-lhe o livro do Apocalipse. Como se ele estava vivendo. João
estava morando na ilha de Patmos, num campo de prisioneiros. É o que Deus mostrou para ele e o que está escrito, né, irmãos? Num campo de prisioneiros. E quando Jesus terminou de dar-lhe a revelação, ele volta para casa, a realidade em sua caverna de homem, por assim dizer. E posso imaginá-lo tendo pessoas entregando pergaminhos, e você sabe, penas, e ele está escrevendo o livro da revelação que Jesus lhe deu. E ele chega ao capítulo 10 e de repente um anjo interrompe a João, é o que está escrito lá no livro de Apocalipse. Porque no capítulo 10 do Apocalipse, há o anjo que aparece e dá a João um dos poucos menores livros, e ele diz: João, eu quero que você leia isso. Disse ele: na verdade, comer, você sabe ler, e eu quero que você profetize outra vez em muitos povos e línguas. Ok? E o anjo disse para ele em inglês: And I went unto the angel and said unto him, Give me the little book. And he said unto me, Take it and eat it up. Então ele disse assim: pega esse livro e come. Apocalipse 10 e 9. E ele está falando em inglês. And I went to the angel. And he said unto him, Give me the little book. Me dá o pequeno livro, come. João, eu quero que você leia isso, disse ele. Na verdade, comer, você sabe ler. E eu quero que você profetize outra vez a muitos povos, línguas e nações. Disse o anjo para ele. Ele foi interrompido por um anjo. Vamos, passando, gente. E então esse anjo interrompeu João no capítulo 10 e dá a ele um pergaminho que contém 4 capítulos do Apocalipse. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. E foi exatamente aí que percebi que... Aí ele parou e disse, uau, isso é o que muitas pessoas se confundem. Porque existem 4 capítulos aqui que são de uma interrupção angelical. Então, partindo daí, eu estava lendo Apocalipse 16. Partir dessa revelação que Deus me deu, e eu estava tendo o Apocalipse, capítulo 16. E terminou de escrever sobre 7 taças, os frascos da ira de Deus. E depois do capítulo 16, capítulo 17, versículo 1, de repente eu vejo outra interrupção angelical. Irmãos, isso é muito lindo. Os anjos interrompendo para falar para João o que havia de acontecer. E aqui, irmãos, acaba este vídeo. E vai ter a continuação, a segunda parte, ok, irmãos? Eu vou colocar a segunda parte para vocês ouvirem também. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Ouçam as revelações, irmãos, porque isso aqui é coisa de Deus, ok? Deus abençoe a sua vida e vamos continuar ouvindo, né, irmãos? Para a honra e a glória do nome santo do Senhor. Deus vos abençoe em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Senhor, eu te peço, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, Senhor. Toma nas tuas mãos, Senhor Jesus. Nos ajuda a entender, Senhor, os livros de Apocalipse, Senhor, para que nós vejamos, Senhor Jesus, ó Pai, a tua mão poderosa, Senhor, agindo por nós, Pai. Ó Deus eterno, por isso nos ajuda, Senhor, para a honra e a glória do teu nome. Fica conosco neste dia, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus.